Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs. E neste vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 20 a 26 de janeiro de 2025. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra nos Salmos 138 até o 139. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos com o tema Você pode se sair bem no ministério apesar da timidez. Este discurso nós temos 4 perguntas para responder, sendo 3 delas baseadas num vídeo e uma baseada num texto da Bíblia. Então iremos também preparar as respostas para comentar neste importante discurso. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, vamos continuar estudando o capítulo 21 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 8 a 13, mais o quadro na página 169. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E para a primeira pergunta da apostila, temos aqui como base o Salmo 139, versos 21 e 22, que diz: Por acaso não odeio os que te odeiam, ó Jeová, e não tenho repugnância dos que se revoltam contra ti? Tudo o que sinto por eles é ódio, tornaram-se para mim verdadeiros inimigos. Notem a pergunta: será que os cristãos precisam perdoar todo mundo? Resposta: os cristãos devem perdoar ofensas pessoais, mas não precisam perdoar aqueles que pecam deliberadamente sem arrependimento. Quem pratica pecados premeditados e sem remorso é considerado inimigo de Deus. No entanto, se alguém mostrar arrependimento sincero, essa pessoa pode, no tempo devido, receber perdão e ser reintegrado à congregação, demonstrando o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 138 até o 139, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 1 do Salmo 138, que diz assim: Eu te louvarei de todo o meu coração, diante de outros deuses cantarei louvores a ti. Lição: este verso nos ensina a importância de louvar e agradecer a Jeová em todas as situações de nossa vida. Reconhecer que Ele está sempre nos sustentando, mesmo nas dificuldades, nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a fortalecer nossa fé. A gratidão pode transformar nossa maneira de ver a vida, nos tornando mais resilientes e otimistas. Agora, continuando, vamos para o verso 8 do Salmo 138. Diz assim: Jeová fará tudo por mim, ó Jeová, teu amor leal dura para sempre. Não abandones o trabalho das tuas mãos. Salmo 138, verso 8, lição. Sem dúvidas, saber que Jeová cumpre suas promessas e que sua fidelidade é inabalável nos dá um senso de segurança e estabilidade. Em um mundo cheio de incertezas, ter essa confiança pode nos ajudar a enfrentar desafios com mais coragem e esperança. Isso nos lembra que,
Independentemente das circunstâncias, podemos confiar que Jeová está no controle. Agora, passando para o Salmo 139, vamos analisar aqui o verso 1. Diz assim: Ó Jeová, tu me examinas e me conheces. Vejam que interessante a lição. Neste verso, o salmista destaca que Deus conhece profundamente cada um de nós. E, de fato, saber que Jeová está sempre presente e tem um conhecimento íntimo de nossos pensamentos e sentimentos pode nos trazer conforto e nos encorajar a ser sempre verdadeiros e transparentes em nossa relação com Ele. Isso também nos incentiva a viver de uma forma que agrada a Jeová, tendo em mente que Ele está sempre conosco. Agora vamos ver aqui o Salmo 139, verso 14. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Salmo 139, verso 14. Lição. Em outras palavras, o salmista, com suas expressões, nos convida aqui para conhecer a grandeza de Jeová. Quando reconhecemos que não há ninguém como ele, isso nos motiva a adorá-lo com muito orgulho e gratidão. Isso também nos lembra de quão pequeno é o nosso entendimento comparado ao infinito conhecimento e poder de Jeová, nos mostrando a importância de sempre sermos humildes e submissos a ele. Agora, continuando, irmãos, vamos analisar os versos 23 e 24 do Salmo 139. Diz assim: Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial e guia-me no caminho da eternidade. Salmo 139, versos 23 e 24, primeira lição. Este trecho nos incentiva a sempre buscar a aprovação de Jeová sobre nossas vidas e a pedir que ele nos guie em direção à justiça. Isso nos ensina a importância de refletirmos sobre nossas atitudes e, se for o caso, corrigir nossos erros, procurando sempre melhorar e viver de acordo com os princípios divinos. Pedir a orientação de Jeová nos ajuda a permanecer no caminho certo e a evitar atitudes erradas. Agora, a segunda lição. Este verso também nos mostra que estar atento às nossas ações e buscar a orientação de Deus para evitar o mal é um lembrete da importância de viver de forma justa e reta. Isso nos ensina a ser vigilantes em nossas atitudes e a procurar sempre fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Quando buscamos por justiça e retidão, conseguimos ter uma vida íntegra a Jeová, ou seja, uma vida bem alinhada com os padrões divinos. Então, o discurso tem o seguinte tema: Você pode se sair bem no ministério apesar da timidez. Vamos ler a fonte de matéria. Você se considera alguém tímido? Normalmente prefere passar despercebido? Você sente um frio na barriga só de pensar em falar com outras pessoas? Às vezes, a timidez pode nos impedir de fazer coisas que gostaríamos de fazer. Mesmo assim, muitos que lutam contra a timidez conseguem falar com outros sobre a Bíblia e até gostam de pregar. O que podemos aprender do exemplo deles? Agora, temos o primeiro vídeo para assistir, que tem o tema Faço o meu melhor apesar de ser tímida. Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem a pergunta e a resposta. Então, após isso, notem a pergunta. Por que foi bom para a irmã Laura seguir o conselho da sua avó de dar o seu melhor no serviço de Jeová? Resposta. Observamos aqui que a irmã Laura era muito tímida. Ela disse que não conseguia comentar nas reuniões e nem conversar com os irmãos. Mas, por seguir o conselho da sua avó de provar e servir mais a Jeová, ela conseguiu aos poucos superar isso. Vimos que ela passou a sair mais no campo, depois se batizou, daí ingressou no serviço de pioneira por 5 anos até um dia ter o privilégio de ser aprovada para servir em Betel. Lá em Betel, ela expressou no vídeo muitas bênçãos que recebeu, como por exemplo, conhecer mais irmãos e se alargar mais em sentido espiritual, se casar e ter agora verdadeira alegria na vida. Agora vamos continuar a leitura da fonte de matéria. A Bíblia mostra que Moisés, Jeremias e Timóteo provavelmente também lutaram contra a timidez. Ainda assim, eles conseguiram fazer muitas coisas no serviço de Jeová porque Jeová estava com eles. Agora temos um texto da Bíblia para ler, que é Isaías capítulo 43, versículos 1 e 2. Então, após os irmãos lerem esse texto, notem a pergunta: O que Jeová promete para os seus servos? Resposta:
Vimos aqui várias promessas que Jeová faz aos seus servos, como por exemplo, nos resgatar e ser nosso amigo, nos conhecendo pessoalmente. Também ele promete estar presente na nossa vida constantemente em qualquer situação, mesmo sendo as mais difíceis. Além disso, ele promete nos proteger durante as adversidades, garantindo que não seremos vencidos pelas dificuldades. E por último, ele nos promete também segurança em situações extremas, nos protegendo de qualquer dano físico ou espiritual. Agora temos o segundo vídeo para assistir, com o tema Por que o batismo torna você uma pessoa mais feliz? Trecho. É importante também que os irmãos assistam esse vídeo, vejam ali a experiência da irmã que vai ser entrevistada, para vocês entenderem as perguntas a seguir. A primeira pergunta: Como a irmã como a irmã Lorraine sentiu o poder e a ajuda de Jeová no ministério? Resposta: Ela expressou que, apesar de ser tímida, ela tem conseguido aos poucos, com a ajuda de Jeová, superar seus desafios e controlar sua timidez. Por exemplo, ela disse que tem conseguido ter mais confiança e coragem para conversar com pessoas que não conhecem direito sobre Jeová e sobre a Bíblia. Tem conseguido ver os resultados do seu esforço, ao ver o brilho nos olhos das pessoas quando elas leem ou entendem o texto da Bíblia pela primeira vez. E também tem conseguido ajudar seus estudantes a vencer um problema e a ser amiga deles. Todos esses fatores têm dado muita alegria para essa querida irmã. Agora, ainda com base neste segundo vídeo, como a pregação pode ajudar alguém que é tímido? Então, a resposta: conforme a própria irmã Lorraine expressou, por meio da pregação, Jeová, além de ajudar a pessoa, dando poder além do normal para ela controlar a sua timidez, ele também treina a pessoa para aceitar outras designações. Consequentemente, isso dá muita alegria e satisfação na vida. Então, relembrando, o tema do capítulo 21 é o seguinte: Estou limpo do sangue de todos os homens. Parágrafos 8 e 9, pergunta A. O que interrompeu os planos de Paulo de pegar um barco para a Síria? Resposta: Foi uma conspiração dos judeus contra ele, mencionada em Atos 23, que interrompeu os planos de Paulo de pegar um barco para a Síria. Parágrafos 8 e 9, pergunta B. Por que os judeus talvez tenham nutrido muito ódio por Paulo? Resposta: Os judeus consideravam Paulo um apóstata porque ele havia se convertido ao cristianismo e estava pregando essa fé. Esse ódio era nutrido pelo sucesso de Paulo em converter pessoas influentes, como Crispo, um líder da sinagoga de Corinto. Além disso, os judeus em Corinto já tinham tentado acusar Paulo diante do procônsul Gálio, mas ele rejeitou as acusações, deixando-os furiosos. Assim, os judeus, sabendo que Paulo poderia pegar um barco em Cencreia, armaram uma emboscada para ele, resultando na mudança de seus planos. Agora, pergunta do parágrafo 10. Será que Paulo evitou ir a Cencreia por falta de coragem? Explique. Resposta: Não. Paulo não evitou ir a Cencreia por falta de coragem. Ele tomou essa decisão para proteger sua segurança e o dinheiro que lhe foi confiado para os irmãos necessitados. Embora a viagem por terra também fosse perigosa, com riscos de emboscadas e hospedarias inseguras, Paulo preferiu enfrentar esses riscos a enfrentar a emboscada certa em Cencreia. Além disso, ele estava acompanhado por fiéis companheiros, o que proporcionava maior segurança durante a viagem. Muito bem, pergunta do parágrafo 11. Como os cristãos hoje tomam precauções razoáveis para se proteger e que exemplo Jesus deixou nesse sentido? Resposta: Os cristãos hoje tomam precauções ao andar em grupos ou pares durante o ministério, especialmente em regiões perigosas. Eles sabem que a perseguição é inevitável, mas não se expõem deliberadamente ao perigo. Jesus deu o exemplo de tomar precauções quando necessário, como se esconder quando opositores tentaram apedrejá-lo e evitar andar publicamente entre os judeus quando estavam planejando matá-lo. Ele agiu assim quando isso não conflitava com a vontade de Deus para ele. Parágrafos 12 e 13, pergunta A. Que efeito a ressurreição de Eutico teve na congregação? Resposta: A ressurreição de Eutico trouxe grande consolo à congregação em Troade. Os irmãos ficaram extremamente consolados ao ver seu amigo vivo novamente, o que fortaleceu sua fé e trouxe alegria ao grupo. Parágrafos 12 e 13, pergunta B. Que esperança bíblica consola os que perdem pessoas queridas na morte?
Resposta: a esperança bíblica da ressurreição consola os que perderam entes queridos. Jesus prometeu que todos que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, proporcionando consolo e esperança de que aqueles que foram ressuscitados viverão para sempre no novo mundo de Deus. Além disso, aqueles que são ressuscitados para reinar com Jesus no céu são revestidos de imortalidade. Agora, queridos irmãos, vamos fazer um resumo do quadro da página 169, com o título Paulo entrega contribuições para ajudar irmãos necessitados. E, em resumo, vimos aqui neste quadro a dedicação de Paulo em ajudar os irmãos necessitados em Jerusalém. Mesmo diante de adversidades e perseguições, ele organizou coletas de recursos entre as congregações e garantiu a entrega segura das contribuições. Essa história, além de destacar a importância da solidariedade, integridade, planejamento e a união dos irmãos cristãos, demonstra também a coragem e prudência de Paulo em sua designação. Então, como lição, devemos também hoje, assim como Paulo, apoiar uns aos outros e, dependendo das circunstâncias, agir com prudência, transparência e organização. Sem dúvidas, fomos mais uma vez muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse banquete que tivemos nesta reunião Vida e Ministério Cristão, propriamente uma reunião que ajuda tanto nossa vida pessoal como também o nosso ministério. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Esperamos de coração que, pelo menos em uma dessas partes importantes, vocês consigam dar excelentes comentários que vão encorajar toda a congregação. Se ainda não fizeram, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário. E, se caso desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, lembrando, acessem nosso site, nosso blog. Lá de maneira prática e fácil vocês vão conseguir copiar e colar todas essas respostas para seus dispositivos. Fiquem à vontade. Também vocês encontrarão tanto as respostas-chave do estudo, como também as respostas completas dos artigos, aquelas respostas mais explicativas, embasadas, com textos bíblicos, para aqueles que gostam de dar comentários mais longos. Também compartilhe esse nosso site, nossos vídeos, e se ainda é possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções são excelentes maneiras de vocês contribuírem para o crescimento do canal e também faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.